fazemos careta quando ouvimos Shakespeare? Normalmente é por causa das palavras dele. Todos aqueles teu, tu, portanto e porque és tu podem ser bem irritantes. Mas temos que nos perguntar, por que ele é tão popular? Por que as peças dele foram feitas e refeitas mais do que as de qualquer outro dramaturgo? Pelas palavras dele. Lá no fim dos anos 1500 e início dos 1600, essa era a melhor ferramenta que uma pessoa tinha, e havia muito assunto para conversar. No entanto, a maioria era bem deprimente por causa da peste negra e afins. Shakespeare realmente usa muitas palavras. Um de seus feitos mais impressionantes é o uso de insultos. Eles unificavam toda a plateia. E não importava onde você estivesse sentado, dava para rir do que estava acontecendo no palco. As palavras, especificamente o diálogo em uma peça teatral, são usadas por muitos motivos: para definir o clima da cena, dar mais atmosfera ao cenário e desenvolver os relacionamentos entre os personagens. Os insultos fazem isso de maneira bem curta e direta. Vamos primeiro para Hamlet. Logo antes desse diálogo, Polônio é o pai de Ofélia, que está apaixonada pelo príncipe Hamlet. O rei Cláudio está tentando entender por que o príncipe Hamlet está agindo de forma tão estranha, já que o rei se casou com a mãe de Hamlet. Polônio se oferece para usar a própria filha para conseguir informações do príncipe Hamlet. Depois entramos no ato 2, cena 2. Polônio: Você me conhece, meu senhor? Hamlet: Muito bem, você é um vendedor de peixe. Polônio: Eu não, meu senhor. Hamlet: Então gostaria que fosse um homem honesto. Agora, mesmo que você não soubesse o que significa vendedor de peixe, dá para usar algumas pistas do contexto. Primeiro, Polônio reagiu de forma negativa, então deve ser algo ruim. Segundo, peixe tem cheiro forte, então também deve ser ruim. Terceiro, em inglês, monger simplesmente não soa como uma palavra boa. Então, mesmo sem saber o significado, você já começa a construir uma ideia da relação entre Hamlet e Polônio, que não era boa. Mas, se você for mais fundo, em inglês, fishmonger significa uma espécie de corretor, e nesse contexto quer dizer algo como um cafetão, como se Polônio estivesse negociando a própria filha em troca de favores do rei. Isso permite ver que Hamlet não está tão louco quanto finge estar e intensifica a animosidade entre esses dois personagens. Quer outro exemplo? Romeu e Julieta têm alguns dos melhores insultos de todas as peças de Shakespeare. É uma peça sobre duas gangues e os amantes amaldiçoados pelo destino que tiram a própria vida. Em qualquer briga, você sabe que vai acontecer muita provocação. E nesse caso não é diferente. No ato 1, cena 1, logo de cara vemos o nível de desconfiança e ódio com que os membros das duas famílias, os Capuleto e os Montecchio, se tratam. Gregório: Vou passar com cara feia e que eles interpretem como quiserem. Sansão: Não, vou mais além. Vou morder o polegar para eles, o que é uma ofensa se aceitarem dessa forma. Entram Abraão e Baltazar. Abraão: Está mordendo o polegar para nós, senhor? Sansão: Estou mordendo o polegar, senhor. Abraão: Está mordendo o polegar para nós, senhor? E como esse momento ajuda a entender o clima ou os personagens? Vamos focar no insulto. Morder o polegar hoje pode não parecer grande coisa, mas Sansão diz que é um insulto. Se eles interpretam assim, então devia ser mesmo. Isso começa a mostrar o nível de animosidade até entre os criados das duas casas. E você normalmente não faria nada assim, a menos que quisesse provocar uma briga, o que é exatamente o que está prestes a acontecer. Analisando mais a fundo, morder o polegar naquela época era como mostrar o dedo do meio hoje. Isso carrega um sentimento forte, então começamos a sentir a tensão na cena. Mais adiante, na mesma cena, Teobaldo, da casa dos Capuleto, lança uma provocação certeira em Benvolio, da casa dos Montecchio. Teobaldo: O quê? Sacou a espada no meio desses servos sem alma? Vira-te, Benvolio, e encara tua morte. Benvolio: Só quero manter a paz. Guarde sua espada ou use-a para me ajudar a separar esses homens. Teobaldo: Como é? Com a espada na mão e falando de paz? Eu odeio essa palavra, como odeio o inferno, os Montecchio e você. Tome isso, covarde! Certo, servo sem alma. Já sabemos que isso, mais uma vez, não é algo bom.
As duas famílias se odeiam e isso só serve para colocar mais lenha na fogueira. Mas quão pesada é essa provocação? Servo sem alma é o mesmo que chamar de covarde, e isso na frente dos próprios homens e da família rival significa que haverá briga. Teobaldo basicamente desafia Benvolio e, para manter sua honra, Benvolio é obrigado a lutar. Em diálogo, nos dá uma boa noção da caracterização entre esses dois personagens. Teobaldo acha que os Montecchios não passam de cães covardes e não tem o menor respeito por eles. Isso aumenta a tensão dramática da cena. Alerta de spoiler! O temperamento explosivo de Teobaldo e o ódio extremo que sente pelos Montecchios é o que nós, na literatura, chamamos de amartia, ou seja, aquilo que leva à sua queda. Sim, ele acaba sendo morto por Romeu. Então, quando você estiver lendo Shakespeare, pare e preste atenção nas palavras, porque elas têm algo a dizer. Se você gosta de aprender sobre história, inscreva-se neste canal, porque as lições de ontem podem nos ajudar a enfrentar os desafios de hoje.